Bom dia, irmãos, graça e paz de Cristo. Como é bom amanhecermos nesse dia e nos prepararmos para estar na casa do Senhor, louvando a Deus com os nossos irmãos, nos lembrando, através das canções, que fomos salvos pela graça do Senhor e apenas por ela, irmãos. Não há mérito nenhum em nós, não há nada em nós que pudesse fazer que Deus olhasse para nós e achássemos que merecêssemos, Nós não merecíamos nada. Pelo contrário, a palavra dele disse que ele prova o seu grande amor quando ele deu sua vida por inimigos da cruz de Cristo, Nós éramos inimigos quando ele nos alcançou com o seu amor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 2. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos desse capítulo, Malaquias 2. Verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Malaquias 2, 1 a 9. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem, não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com este esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos, Pai, humildemente e reverentemente perante a Tua presença, Senhor, e nos pedimos e clamamos, suplicamos, Senhor, pela Tua iluminação, Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, o autor dessas letras que nós lemos, Pai, nos auxilie, Senhor, na tarefa, Senhor, de entendermos claramente, Senhor, como o Senhor quer que essa palavra seja vivida no nosso dia a dia, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque nós temos tantas dificuldades, Senhor, dificuldades linguísticas, Senhor, nós temos dificuldades históricas, sociais, de contexto, Pai, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele que quebra todas essas barreiras, Senhor, e que edifica a Tua igreja sobre essa palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, a palavra de Cristo, Senhor, é nela, Senhor, que essa igreja tem o seu lema, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Em Teu nome, Senhor, é que nós te rogamos e pedimos que o Senhor sustente e edifique a vida de cada um de nós, a vida de todas as nossas famílias na Tua palavra. Em Teu nome é que oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, eu comecei, depois que acabei Esther, eu tento progredir no livro porque é mais fácil escolher, em vez de escolher um texto assim aleatório, continuar no mesmo texto. Então, depois que a gente acabou Esther, eu comecei Malaquias, mas como eu falo bem mais esporadicamente, talvez vocês nem tenham lembrado, que a gente começou Malaquias há 1000 anos atrás, mas a gente começou Malaquias e eu comentei uma coisa naquela época sobre Malaquias, que é aquilo que chama a minha atenção no livro de Malaquias, É o fato de Malaquias estar escrevendo o seu livro em um tempo de espera. E o que isso quer dizer, irmãos? Ontem eu estava no final da noite, conversando com a minha esposa ali na hora de dormir, e ela diz, estou achando você que está meio triste hoje. Eu disse, não, eu acho que
hoje foi um dia que eu comecei a me sentir um pouco como Salomão escrevendo Eclesiastes, sabe? Comecei assim, sei lá, irmãos, a analisar a vida como algo, né, que é correr atrás do vento. Eu disse, é um dia após do outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e a gente luta contra as mesmas coisas, e às vezes varia um pouco, né, a nossa luta, a nossa dificuldade, mas aí você vai o outro dia, e aí tem outros desafios, enfim. A gente sente, irmãos, o peso da espera pelo tempo que o Senhor vai vir restaurar todas as coisas, né? Não apenas a gente, e o livro de Romanos nos diz no capítulo 8, né, que toda a criação geme e suporta as angústias, aguardando esse porvir, né? Aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando novos céus e nova terra. E o livro de Malaquias, ele é escrito depois que o povo estava aguardando durante muito tempo a construção do novo templo, né? Lembram disso que eu comentei que o livro de Malaquias, ele reflete as expectativas frustradas de um povo que estava aguardando a construção do templo, o templo de Zorobabel, o templo que Ageu profetizou. O templo foi edificado e nada mudou. Foi a sensação parecida que eu tive ontem de noite, né? Que as coisas não mudam, sei lá, que é dia a dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E eles estavam, então, decepcionados com essa mudança que não veio, por essa espera que foi frustrada. E aí, como é que eles reagem a essa expectativa frustrada? Eles reagem de forma pecaminosa. Eles começam a entregar ao Senhor aquilo que era só religiosidade. O Senhor quer o baço do animal, né? A coxa, o pernil, né? Sei lá. Não, vamos dar para ele. Mas vamos dar daquele animal que ninguém quer mais, daquele animal que está aleijado, daquele animal que não presta nem para a gente comer. Deus não vai comer mesmo, né? A gente só vai queimar, então vamos dar para ele. E eles começaram, irmãos, a demonstrar com as suas atitudes que eles não estavam mais se importando com aquilo que o Senhor havia anunciado para eles. E o Senhor reprova os sacerdotes, né, no capítulo 1, o Senhor reprova toda a nação por causa desse descaso com as coisas do Senhor. E agora, no capítulo 2, ele está falando, olha, eu não sei se vocês estão entendendo, né? Aqui o capítulo 2, eu me lembro muito do tipo de cristão, né, que o pessoal apelidou de crente pá, né? Que ouve a palavra e joga ela para trás, né? Pensa, não, essa palavra é para fulano, essa palavra é para cicrano. Seria muito bom se Beltrano tivesse aqui ouvindo isso. Aí o capítulo 2, ele deixa bem claro isso, né? Quando ele começa e diz, olha, sacerdotes, não sei se vocês estão entendendo, mas esse mandamento, essa advertência é para vocês. Não é para outra pessoa, não. Não estou escrevendo para Beltrano, Cicrano, ou seja lá quem for. Eu estou escrevendo para vocês. Não tenham dúvida do que eu estou falando. É para vocês. Esse mandamento é para vocês. Se vocês não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, eu enviarei sobre vocês as maldições. Eles não acreditavam mais naquilo que o Senhor falava, né, irmãos? Eles haviam descrito, né, daquelas bênçãos e maldições ali de Deuteronômio que a gente estudou aqui. Eles não estavam mais se importando. E Deus disse, aliás, eu acho muito interessante também quando ele fala esse aliás no versículo 2. Aliás, eu já os amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Ele estava dizendo, olha, se vocês não ouvirem e não se importarem, eu vou amaldiçoar vocês. E aliás, perceba, olhe para trás. Vocês estão vendo que eu já amaldiçoei vocês? Que eu não menti em nenhum momento da história. Eu sempre fui fiel àquilo que eu havia falado. Eu disse para vocês que vocês seriam castigados. E vocês foram. Por que é que vocês acham que vai ser diferente? Se eles não me honraram e foram amaldiçoados, vocês não estão me honrando. Vocês acham que vai acontecer alguma coisa diferente com vocês? Entendem, irmãos? O que é que Deus está dizendo para eles? Deus está dizendo por que vocês estão esperando outro resultado se vocês estão fazendo as mesmas coisas que levaram aquele resultado anteriormente. Por que é que vocês acham que eu vou mudar? O próprio Senhor vai dizer lá no capítulo 3, né? Eu não mudo. No capítulo 3, verso 6, ele deixa claro, eu não mudo. Eu não vou mudar de opinião. Eu não vou transformar bênçãos. Eu não vou transformar maldição em bênçãos. Não vou, porque vocês continuam a desonrar o meu nome. Não, vocês vão receber aquilo que eu disse que vocês iriam receber enquanto vocês estivessem
desonrando o meu nome. Eu reprovarei a sua descendência. Ele está dizendo, olha, a descendência anterior de vocês pecou, desonrou meu nome e eu amaldiçoei elas. Vocês, se continuarem pecando, a descendência de vocês daqui para frente vai acontecer a mesma coisa. Se é isso que vocês estão passando para a próxima geração, é isso que elas vão aprender e isso nunca vai mudar. Ele fala no versículo 3, né? Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas. Isso porque, irmãos, os animais eles precisavam ser limpos, né? Os estômagos, os intestinos dos animais sacrificados não poderiam estar cheios de fezes, né? Eles precisavam estar limpos, né? Mesmo que fosse para ser queimado a Deus. Mas vocês sabem, né? Que se queimar com coisa, né, dentro dos intestinos vai feder, o cheiro ruim vai subir. Então eles precisavam ser limpos. Isso daqui é um indício de que eles não estavam limpando, eles não estavam se importando, né, com o que estava nos intestinos dos animais. E Deus está dizendo, olha, eu vou passar isso na cara de vocês, eu vou fazer visível no rosto de vocês o quão equivocados, errados vocês estão. Vocês vão saber, sabe? É algo assim que eu não vou deixar dúvidas. Vocês vão saber que tudo que eu falei para que fosse obedecido, para que fosse levado em conta, né, irmãos? O que Deus fala, Deus não fala a troco de nada, né? Se Deus fala lá sobre amar os inimigos, e Ele fala sobre dar a outra face, andar a outra milha, dar a capa. Irmãos, Deus falou, não foi assim, para produzir palavras de impacto, para produzir frases de efeito, não foi. Entende que tudo o que Deus falou, Ele falou para que nós cumpríssemos, para que nós vivêssemos, para que nós aplicássemos na nossa própria vida, para que nós mantivéssemos essa aliança com Ele. Os sacerdotes, irmãos, precisavam se arrepender. Eles precisavam reconhecer aquilo que eles estavam fazendo, né? O nível de vida e de pecado que eles estavam submersos, e eles precisavam se arrepender. Deus, ele sempre, né, depois de falar de forma tão pesada, né, com Israel, em outro momento aqui, ele vai dizer, eu queria que tivesse alguém corajoso o suficiente para fechar as portas do templo, né, para que ninguém oferecesse esse tipo de sacrifício para mim. E Ele, no meio de toda essa dureza, Ele nos dá um lembrete, né, irmãos, da sua bondade e daquilo que Ele estava oferecendo em troca de todas essas maldições. O versículo 5 fala que Ele lembra que a aliança que Deus tinha com eles era uma aliança de vida e de paz. Eles poderiam estar desfrutando da vida e da paz, porque foi isso que Deus deu para eles. Agora, a vida e a paz que Deus deu, irmãos, não eram para eles gastarem da forma que eles queriam. Não era para eles viverem uma vida em paz, longe de Deus. Não era para eles viverem uma vida próspera e longa, distantes dos caminhos do Senhor. Veja, existe um para quê. Existe uma finalidade. Irmãos, a gente vive em uma sociedade destituída de finalidade. As pessoas não sabem por que estão aqui, não sabem por que fazem o que elas fazem, sabe? Não sabem por que compram o que compram, né? Elas acham que sabem, né? Elas acham que precisa daquilo, mas muitas vezes elas não precisam coisa nenhuma. Mas a palavra de Deus fala, eu dei a minha aliança de vida e paz, para quê? Existe um para quê? Existe uma finalidade. Deus, Ele deu essa oportunidade, Ele deu essa opção da gente escolher vida e paz para que Ele fosse temido. E de fato, irmãos, de fato, para quem Ele deu essa aliança, né, para Levi, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, versículo 6, nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e afastou muitos da iniquidade. Eu quero que você perceba uma coisa, aquilo que eu falei, né? Às vezes, irmãos, a gente não precisa de grego, de hebraico, a gente não precisa de grandes compêndios de teologia, não, para entender o texto, né? Tem um livro do Hendricks chamado Vivendo na Palavra. Neuzita leu o livro, né? Vivendo na Palavra, gostou muito, recomendo. A recomendação de Neuzita, se fosse você, leria. Eu também recomendo o livro, mas a Neuzita é a principal recomendação. E esse livro, ele fala uma coisa sobre gastar tempo observando o texto, né?
E aí eu estava observando o texto, como eu falei, nem tinha pegado o grego, o hebraico, nada, só observando o texto, eu comecei a pensar umas coisas interessantes desse texto. Veja bem, irmãos, essa instrução, versículo 5, né? Essa aliança com ele, aí eu pensei, ele quem, né? Antes ele estava falando a aliança com Levi. Mas lembrem que Levi, ele era o nome da pessoa, né, que deu origem à tribo de Levi. Mas quando a ordem levítica, né, a ordem sacerdotal foi instruída por Moisés, Levi já tinha morrido, né? Já eram os filhos de Levi, já era Moisés, já era Arão, eram descendentes de Levi, mas não era Levi, a pessoa de Levi, né? Então perceba que Levi está sendo usado aqui como uma classe, né? Como representante de um grupo, do grupo que temeu e tremeu diante do Senhor. Continue observando que a verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão. E aí eu lembrei dos primeiros representantes dos levitas, né? Lembrei dos filhos de Arão que morreram, né? Queimados pelo fogo estranho que apresentaram. E o Senhor mandou fogo sobre eles e eles morreram. Me lembrei do próprio Arão, irmãos, que na primeira oportunidade que Moisés ficou, né, os 40 dias no monte, quando desceu já tinha lá um bezerro de ouro, né? Os irmãos lembram desse episódio. E eu pensei, como assim, né? Arão não teve, nunca esteve na boca de Arão nenhuma injustiça e nada de errado se achou em seus lábios, né? E complementando o versículo 7, ele fala, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aí eu pensei, mas o papel de ser mensageiro do Senhor não é do profeta? Afinal de contas, não é o profeta que leva a mensagem de Deus para o povo, e não é o sacerdote que leva a oferta do povo para Deus. Aí eu pensei, gente, como é que ele está falando do sacerdote, né? Ele está falando da tribo de Levi, está falando da linhagem de Arão, a linhagem de Moisés, e agora ele mistura aqui o ofício profético, né? Ele fala sobre o mensageiro do Senhor. Irmãos, porque, na verdade, ele não está falando sobre Levi. Não existe um herói humano nas Escrituras, né? Ou pelo menos que seja só humano, né? Porque Jesus, ele é humano. Mas o herói de todo o texto aqui, a gente vê que quem nunca teve injustiça nos seus lábios, aquele que sempre andou com o seu pai com retidão e paz, aqueles que afastou muitos da iniquidade, aquele que era profeta, rei e sacerdote, era o nosso Senhor Jesus. É por causa dele, irmãos, e é porque nós precisamos andar nas pisadas dele e depender da justiça dele, irmãos, para que a gente não seja destruído. Entende? Que a gente não pode depender da nossa justiça. A gente não pode depender de viver uma vida totalmente, 100%, integralmente reta diante do Senhor. A gente precisa se esforçar para isso, com certeza. Mas a gente, invariavelmente, em algum momento ou outro, a gente vai acabar tropeçando, a gente vai acabar cometendo alguma injustiça, e a gente precisa recorrer àquele que nunca cometeu nenhuma injustiça. A gente precisa olhar para o Senhor, irmãos. Olhar para aquele que nunca violou nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum pontinho da lei. Aquele que foi perfeito, aquele que afastou muitos da iniquidade. É dele que nós precisamos, irmãos. É nele que nós precisamos descansar, confiar e no nosso dia a dia pedir a ele como é que a gente quer vencer esses sentimentos, né, do mundo caído, desse mundo que é tudo correr atrás do vento. Se a gente não ora a esse Deus, irmão, se a gente não busca a esse Jesus que ele conhece, irmãos, ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele experimentou esses sentimentos nele. Ele pode se compadecer de nós porque ele foi tentado em todas as coisas, mas nele não se achou nenhuma culpa, não se achou nenhum pecado nele. É por isso, irmãos, que nós precisamos olhar para ele. Eu queria que nessa semana os irmãos pudessem lembrar disso mesmo. A gente fala muito o nome de Jesus, a gente usa muito, né, de uma forma até que
quase com um significado muito diluído, né? Quase que esvaziado de significado o nome dele, né? A gente usa o nome dele de forma tão leviana muitas vezes. Mas lembrem, irmãos, que esse Deus que andou com o Pai, em paz e em retidão, nos convida a caminhar nos seus passos, a caminhar junto com Ele e trilhar também esse caminho de paz e retidão até a Nova Jerusalém, né? Até a gente chegar do outro lado da eternidade. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus, o Teu Filho amado, se compadece de nós. Porque o Senhor Jesus, Pai, obedeceu em nosso lugar, Deus, quando nós não conseguíamos obedecer, Deus. Porque o Senhor, Deus, se fez carne, Deus. O Senhor caminhou por essa terra para experimentar, Senhor, no seu próprio corpo, Pai, as mazelas dessa humanidade, Pai. O Senhor experimentou, Senhor, ali na cruz, o pior da humanidade, Senhor. Ali naquela cruz, Senhor, inocente, aquele que não tinha pecado, Pai, morreu por causa dos pecadores. Senhor, nos ajuda, Senhor, a lembrarmos do Senhor, não apenas do seu nome, Pai, mas lembrar que nós precisamos do Senhor, lembrar que nós dependemos do Senhor, lembrar, Senhor, de que sem o Senhor, Pai, nós nunca estaríamos aqui onde nós estamos. Lembrar, Senhor, que se nós nos afastarmos do Senhor, nós não podemos esperar coisas boas. A Tua palavra nos diz qual é o destino daquele que está longe do Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a não esquecermos do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos vivas nas nossas mentes, Pai, no nosso coração, Deus, as verdades que nos confortam e que nos consolam. Em Teu nome é que oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos dividir em classes.